Há 600 milhões de anos, a Terra era um lugar além de qualquer coisa que possamos reconhecer hoje. Os continentes espalhados pelo globo eram terras áridas de rocha e poeira. Nenhuma grama cobria o chão. Nenhuma árvore se estendia em direção ao céu. Nenhum animal ou inseto rastejava pela terra. O vento uivava sobre extensões infinitas de terreno sem vida, e a chuva caía sobre a pedra nua, esculpindo rios e vales que permaneceriam vazios por milhões de anos. Os oceanos, no entanto, contavam uma história diferente. Sob as ondas, a vida já havia começado seu longo e paciente experimento. Nos mares profundos e tranquilos, estranhas e criaturas delicadas flutuavam nas correntes. Eram corpos moles, sem ossos, conchas ou partes duras. Formas como Dickinsonia e Charia jaziam planas contra o fundo do mar, absorvendo nutrientes diretamente da água ou do sedimento. Outras, semelhantes a frondes ou discos, ancoravam-se levemente ao fundo do mar, balançando com as marés. Esses organismos pertenciam a um mundo tão primitivo que o próprio conceito de predador e presa mal existia. Era uma época anterior a mandíbulas, dentes ou armaduras. Sobreviver significava existir em harmonia com o ambiente circundante, em vez de lutar contra ele. A atmosfera acima estava mudando lentamente, embora ainda não estivesse pronta, para sustentar a vida complexa em terra. Os níveis de oxigênio estavam subindo graças aos micro-organismos fotossintéticos que trabalhavam silenciosamente por mais de 1 bilhão de anos. Vastas colônias de cianobactérias haviam produzido oxigênio suficiente para desequilibrar a balança, criando o potencial para a evolução de formas de vida mais energéticas e complexas. Mas em terra, o ar permanecia hostil. A radiação ultravioleta do Sol, apenas parcialmente bloqueada pela camada de ozônio em desenvolvimento, queimava a superfície implacavelmente. Era um lugar vazio e hostil, esperando que a vida encontrasse uma maneira de cruzar a fronteira do mar para a costa. Os próprios continentes estavam em movimento, carregado pelas forças inquietas sob a crosta. A atividade vulcânica era comum, moldando a paisagem com erupções e fluxos de lava. Montanhas se erguiam e eram desgastadas por chuvas intermináveis. Vastos mares rasos inundavam áreas baixas, criando novos habitats para a vida marinha. A terra era viva, não com florestas e animais, mas com o poder lento e desgastante da geologia e a persistência silenciosa da vida primitiva. Este mundo antigo era dominado por tapetes microbianos, finas camadas de bactérias e algas que revestiam rochas e fundos marinhos. Em alguns lugares, eles construíram estruturas chamadas estrumálitos, que cresciam em direção à luz do sol em águas rasas. Essas estruturas, por mais humildes que parecessem, eram monumentos à resiliência, os primeiros arquitetos da vida na Terra. Ao lado delas, os organismos idiarianos maiores flutuavam, rastejavam e descansavam, cada um experimentando novas formas de existência. É difícil imaginar a beleza desses mares antigos. A luz do sol filtrando-se por águas límpidas e mornas revelava um jardim de formas fantasmagóricas. Seus corpos translúcidos e macios, como sombras vivas. Correntes flutuavam preguiçosamente pelo fundo do mar, carregando partículas de alimento e oxigênio. Ainda não havia olhos para ver, nenhum sistema nervoso complexo o suficiente para ser compreendido. Mas a vida estava começando a moldar seu entorno, esculpindo, criando nichos e testando os limites do possível. Esta era, conhecida como o período Ediacarano, durou dezenas de milhões de anos. Foi uma época de inovação silenciosa, uma lenta construção para algo extraordinário. Muitas das criaturas desta época não deixariam descendentes, com seus estranhos planos corporais desaparecendo para sempre. Outras talvez lançassem as bases para futuros animais, embora o caminho fosse tudo menos certo. A evolução foi uma artista caótica, experimentando formas, tamanhos e modos de vida, a maioria dos quais terminaria em becos sem saída. O mundo ediacarano não era um paraíso.
Estresses ambientais ainda poderiam atacaram sem aviso. Eras glaciais vieram e se foram, cobrindo grande parte do planeta com geleiras e depois recuando, deixando para trás uma paisagem revirada e devastada. Erupções vulcânicas envenenaram os mares e os céus. Mesmo assim, a vida perdurou. Cada desafio forçou novas adaptações, e cada extinção abriu caminho para o surgimento de algo novo. No final do Ediacarano, há cerca de 541 milhões de anos, o cenário estava montado para um dos eventos mais dramáticos da história da vida: a explosão cambriana. As criaturas silenciosas e fantasmagóricas dos mares edidianos logo seriam substituídas por uma revolta ponto de cor, movimento e complexidade. Predadores surgiriam, conchas apareceriam, olhos se abririam e a Terra nunca mais seria a mesma. Mas, durante aquelas longas eras, em um mundo sem florestas, sem pássaros, sem dinossauros ou mamíferos, a história da vida foi escrita na linguagem da paciência, da resiliência e da transformação silenciosa. Este foi o início de tudo o que conhecemos, e o primeiro capítulo de uma jornada que se estenderia por centenas de milhões de anos, levando, eventualmente, ao mundo vibrante e fervilhante que chamamos de lar. O período cambriano amanheceu com uma transformação tão profunda que ecoaria por todas a ser vivo que jamais existiria. Pela primeira vez, a vida saltou para a complexidade com uma ferocidade e velocidade nunca antes vistas. Os oceanos, antes lar apenas de formas de corpo mole à deriva em correntes suaves, explodiram em um caos de novas criaturas, cada uma equipada com adaptações estranhas e poderosas. Os mares da Terra agora fervilhavam de atividade. Trilobitas, blindados e segmentados, corriam pelo fundo do oceano como tanques em miniatura, seus exoesqueletos brilhando à luz do sol filtrada. Alguns eram caçadores, enquanto outros vasculhavam ou peneiravam sedimentos em busca de restos de comida. Acima deles, ágeis predadores semelhantes a vermes, chamados anomaloceiras, deslizavam por a água com uma graça ondulante. Seus corpos, flexíveis e grandes apêndices de agarrar, projetados para capturar presas, com olhos compostos mais aguçados do que qualquer coisa que já existiu. Anomalocarius foi um dos primeiros superpredadores, mudando a própria natureza da vida nos oceanos. Este foi o nascimento de ecossistemas construídos em conflito. Pela primeira vez, as criaturas precisaram de defesas contra ataques. Conchas, espinhos e partes endurecidas do corpo evoluíram para a proteção contra predadores. A mobilidade tornou-se uma vantagem, e os olhos apareceram em várias formas para detectar tanto a presa quanto o perigo. Criaturas como Opabínia, com seus 5 olhos pedunculados e probóscide bizarra, pareciam como visões de um sonho febril. No entanto, cada uma delas foi uma obra-prima de inovação evolutiva. Sob os mares rasos, recifes se formaram a partir das estruturas de carbonato de cálcio, construídas pelas primeiras esponjas e outros organismos construtores de recifes. O fundo do mar tornou-se um bairro lotado de burradores, pastadores, caçadores e necrófagos. Criaturas conquistaram territórios, competiram por recursos e se adaptaram a um mundo que se tornou repentinamente mais perigoso, dinâmico e deslumbrantemente diverso. Essa explosão de vida não aconteceu da noite para o dia. Ela se construiu lentamente ao longo de milhões de anos, mas em termos geológicos, foi um piscar de olhos. O registro fóssil do Cambriano revela um aumento repentino e dramático tanto na diversidade quanto na complexidade da vida. Quase todos os principais grupos de animais que existem hoje tiveram suas origens durante esse período. Artrópodes, moluscos, anelídeos, equinodermos e os primeiros cordados traçaram suas raízes até os mares cambrianos. A própria Terra sustentou esse florescimento da vida. Os níveis de oxigênio continuaram a subir, atingindo um limiar que permitiu animais maiores e mais ativos.
Mares rasos cobriam vastas porções dos continentes, proporcionando ambientes quentes e ricos em nutrientes, ideais para sustentar ecossistemas complexos. A atividade tectônica deslocou os continentes lentamente, criando novos litorais, novos habitats e oportunidades de isolamento e inovação. Entre as criaturas mais notáveis do Cambriano estavam os primeiros cordados, ancestrais de todos os vertebrados. Animais pequenos e simples, semelhantes a peixes, com um cordão noto, uma haste flexível que descia por seus corpos, começaram a nadar pelos oceanos. Eles não tinham ossos nem mandíbulas, mas representavam os primeiros passos em direção à evolução de animais como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A explosão cambriana também introduziu o conceito de extinção em uma escala maior. À medida que a competição se intensificava, muitas linhagens que antes prosperavam começaram a desaparecer. A seleção natural era agora uma força implacável, favorecendo os rápidos, os inteligentes, os bem-arados e os adaptáveis. A vida não se tratava mais de simplesmente sobreviver. Tratava-se de competir, ter sucesso e, às vezes, fracassar de forma espetacular. Este novo mundo dinâmico estabeleceu o modelo para todos os ecossistemas que viriam a seguir. As cadeias alimentares tornaram-se teias complexas. A energia fluía pelas comunidades de maneiras que espelhavam os sistemas intrincados que vemos nas florestas modernas, recifes de corais e savas. A vida tornou-se interconectada, e o destino de uma espécie podia influenciar inúmeras outras. Os oceanos cambrianos teriam sido uma visão de tirar o fôlego. Esponjas semelhantes a corais pintavam o fundo do mar em tons suaves. Campos de tocas de vermes e rastros de trilobitas cruzavam os sedimentos. Criaturas semelhantes a águas vivas pulsavam pelas águas superficiais, enquanto predadores como anomalicares patrulhavam as profundezas com uma graça silenciosa e letal. Era um mundo estranho e familiar ao mesmo tempo. Um mundo onde as regras fundamentais da vida como a conhecemos estavam sendo escritas pela primeira vez. No final do Cambriano, há cerca de 485 milhões de anos, muitos dos grandes protagonistas desse drama primitivo haviam se extinguido ou evoluído para novas formas. O cenário estava montado para uma expansão ainda maior, maior complexidade e, inevitavelmente, novos desastres. A vida havia feito sua grande entrada no cenário mundial, mas sua jornada estava apenas começando. No fluxo e refluxo silenciosos das marés cambrianas, as sementes de futuros impérios foram semeadas. Cada pássaro que planaria, cada peixe que nadaria, cada mamífero que caminharia sobre a terra, todos eles podiam traçar sua linhagem até esses oceanos ancestrais, onde, pela primeira vez, a vida sonhou maior, se moveu mais rápido, lutou mais arduamente e ousou imaginar um mundo além da simples existência de seus ancestrais. Após o drama da explosão cambriana, a vida continuou seu avanço implacável rumo ao desconhecido. O período de Orvisão começou e com os oceanos tornaram-se mais ricos, profundos e vibrantes do que nunca. Foi uma época em que a vida se construiu sobre os alicerces lançados durante o Cambriano, alcançando novos patamares de diversidade e complexidade. Os mares dominaram o mundo, cobrindo vastas extensões dos continentes sob águas rasas e quentes, transformando a Terra em um planeta azul. Sob essas ondas antigas, recifes de corais começaram a tomar forma. Os primeiros verdadeiros construtores de corais, os primitivos rugos e corais tabulados, ancoraram-se em afloramentos rochosos e fundos marinhos rasos. Ao longo de gerações, seus esqueletos rígidos cresceram e se sobrepuseram, criando estruturas vivas complexas que forneceram abrigo, alimento e áreas de reprodução para inúmeros organismos marinhos. Esses recifes primitivos eram menores e mais simples do que os enormes sistemas de corais atuais, mas representaram um salto crucial. Pela primeira vez, os ecossistemas tinham arquitetura tridimensional permanente.
Nos espaços entre as estruturas dos corais, bracópodes, moluscos, trilobitas e crinoides prosperaram. O fundo do oceano fervilhava de vida. Os trilobitas continuaram a dominar os sedimentos, agora acompanhados por parentes blindados que desenvolveram defesas espinhosas contra a crescente predação. Gastrópodes, que se moviam lentamente, pastavam algas, enquanto filtradores como briozonas e graptálitos estendiam braços delicados em direção às correntes para capturar alimento microscópico. Os mares da Orvisão eram um mundo de contrastes entre o lento e o rápido, o blindado e o dócil, o caçador e o caçado. Uma das inovações mais notáveis desse período foi o surgimento dos primeiros vertebrados sem mandíbula, os primeiros peixes. Esses antigos pioneiros, chamados ostracermos, nadavam cautelosamente pelos mares, com seus corpos cobertos por placas de armadura protetoras. Eles não tinham mandíbulas, contando, em vez disso, com pequenas bocas circulares para filtrar alimentos da água ou sugar matéria orgânica do fundo do mar. Embora simples em comparação com os peixes modernos, essas criaturas marcaram um ponto de virada. A era dos vertebrados havia começado. Os peixes não eram os únicos predadores a patrulhar os oceanos da Ordivisão. Criaturas gigantes semelhantes a lulas, chamadas ortoconeias, flutuavam pelas águas com suas longas conchas, cônicas fornecendo flutuabilidade e defesa. Algumas atingiam vários metros de comprimento, tornando-se os maiores animais da Terra na época. Com tentáculos poderosos e sentidos aguçados, caçavam trilobitas menores, moluscos e peixes primitivos, projetando longas sombras sobre as paisagens de recifes abaixo. Enquanto isso, a vida continuava a inovar em inúmeras outras direções. As primeiras estrelas do mar rastejavam pelo fundo do mar, com seus corpos radiais simples, sugerindo o futuro esplendor dos ainodermos. Plantas primitivas começaram a aparecer. Ao longo das margens costeiras, pequenas formas semelhantes a musgo que se agarravam às rochas expostas durante as marés baixas. Embora quase imperceptíveis contra a grandiosidade do oceano, essas plantas terrestres primitivas um dia transformariam a face da Terra. Acima das ondas, os continentes eram em grande parte áridos. Nenhuma árvore, grama ou inseto enchia o ar. A Terra permanecia um vasto deserto de rocha e areia, moldado apenas pelo vento e pela chuva. No entanto, a presença de plantas ao longo das margens sugeria a iminente invasão da vida na Terra. A marcha em direção ao domínio terrestre havia começado lenta, hesitante, mas, inevitavelmente, a Ordem da Visão também foi uma época de mudanças climáticas e movimentação de continentes. Forças tectônicas continuaram sua remodelação interminável do planeta, unindo massas de terra e abrindo novos oceanos. A atividade vulcânica expeliu gases para a atmosfera, influenciando os padrões climáticos e a química dos oceanos. Essas mudanças criaram novos ambientes para a vida explorar, mas também prepararam o cenário para um dos primeiros grandes desastres da Terra. Perto do fim da Ordem, o planeta mergulhou em uma súbita e severa era glacial. Enormes glaciares se formaram sobre o continente meridional de Gondwana, retendo vastas quantidades de água e causando a elevação do nível do mar. Cair drasticamente. Mares rasos secaram e os ricos ecossistemas costeiros entraram em colapso. Muitas espécies marinhas, perfeitamente adaptadas a ambientes estáveis e quentes, não conseguiram sobreviver às rápidas mudanças. O resultado foi um evento de extinção em massa, um dos primeiros grandes na história da Terra, eliminando cerca de 85% de todas as espécies marinhas. No entanto, mesmo diante da catástrofe, a vida perdurou. Os sobreviventes da extinção, em massa do Ordoviciano, continuariam a repovoar os oceanos, adaptados ao novo mundo mais frio. Os construtores de recifes retornariam, mais fortes do que antes. Os peixes continuariam sua jornada evolutiva rumo à dominância, e a vida encontrar, novamente, maneiras de florescer no teatro perene da existência.
O período da visão da Ordem, com seus mares ricos e recifes primitivos, foi um capítulo crucial na história da Terra. Foi uma época em que os ecossistemas se tornaram mais interconectados, quando os vertebrados iniciaram sua longa ascensão e quando os primeiros passos em direção à vida terrestre foram dados. Era um mundo de cores brilhantes e padrões intrincados, de triunfos e desastres, de começos e fins. Os alicerces lançados durante esses dias antigos ressoariam através das eras, moldando o futuro da vida de maneiras que não seriam totalmente realizadas por centenas de milhões de anos. Sob o antigo sol da visão da Ordem, em meio aos recifes cintilantes e às águas escuras, a vida escreveu um novo e ousado capítulo em sua saga contínua. Uma história de resiliência, inovação e a busca incansável pela sobrevivência contra as mudanças de humor de um planeta imprevisível. Após a devastadora extinção em massa no final da visão da Ordem, a Terra entrou em um período de renovação. O período Kuran começou e a vida aproveitou a oportunidade para se recuperar, diversificar e se aventurar em territórios inteiramente novos. Esta foi uma era de recuperação e revolução silenciosa, quando criaturas, tanto grandes quanto pequenos, começaram a explorar reinos que nunca haviam tocado antes. Os mares mais uma vez se encheram de vida vibrante, criando metrópoles agitadas para criaturas marinhas. Os trilobitas, embora diminuídos em variedade, continuaram a se deslocar pelo fundo do mar, enquanto bracópodes e crinoides balançavam com as correntes suaves. Novas formas de moluscos evoluíram, alguns com conchas firmemente enroladas, adaptando-se à vida nas águas em constante mudança. Mas foi a ascensão dos peixes com mandíbula que realmente marcou o Silurano como um ponto de virada. Peixes blindados sem mandíbula, como os ostracermos, ainda povoavam os mares, mas agora compartilhavam seu domínio com o primeiro peixe capaz de morder, agarrar e rasgar. Esses primeiros peixes com mandíbulas, conhecidos como plaadermos e canantódeos, abriram um novo capítulo na história evolutiva. Com mandíbulas, as criaturas podiam explorar uma gama mais ampla de fontes de alimento, desde presas com carapaças, duras até animais maiores e mais esquivos. As pressões da predação levaram as espécies de presas a desenvolver novas defesas. De carapaças mais grossas a uma melhor camuflagem, o minúsculo plâncton floresceu em grande número, formando a base de cadeias alimentares que sustentavam comunidades marinhas cada vez mais sofisticadas. Os mares antigos fervilhavam de vida, com criaturas caçando, fugindo, se alimentando e morrendo em uma dança interminável de sobrevivência. Enquanto os oceanos continuavam a evoluir, algo ainda mais notável acontecia ao longo das costas tranquilas e rochosas. A vida, que havia permanecido quase inteiramente confinada aos mares por bilhões de anos, começava a se fixar na Terra. As primeiras plantas vasculares, equipadas com sistemas internos para transportar água e nutrientes, começaram a colonizar as margens úmidas dos continentes. Plantas simples, semelhantes a musgos, já haviam se infiltrado na Terra antes, mas essas novas pioneiras eram diferentes. Elas podiam crescer mais altas, mais robustas e se espalhar para mais longe da beira da água, erguendo montanhas e criando novos litorais. A atividade vulcânica pulsava ao longo do fundo do oceano, liberando minerais e remodelando habitats. Tempestades devastavam os mares, abrindo novos canais e agitando águas ricas em nutrientes. As marés varriam as planícies costeiras, alimentando as plantas e criaturas que se agarravam às margens. Era um mundo dinâmico e em evolução, com cada litoral, cada recife e cada poça de maré, oferecendo novas oportunidades e novos perigos. O Silurano foi um período mais tranquilo em comparação com os dramas explosivos do Cambriano e do Orivixiano, mas seus impactos não foram menos profundos. Preparou o cenário para o esverdeamento da Terra, a conquista de terras por animais e o refinamento de estratégias predatórias que definiriam a próxima grande era da vida. Foi uma era de preparação e promessa,
quando a natureza experimentou e estabeleceu os projetos para os vastos ecossistemas que ainda estavam por vir. As criaturas dos mares curianos, as plantas agarradas às costas rochosas e os minúsculos arrópodes desafiando o ar livre. Todos foram os arquitetos de um futuro que jamais poderiam imaginar. Seus pequenos passos hesitantes foram os primeiros movimentos de uma grande sinfonia que um dia cobriria a terra de florestas, a povoaria com dinossauros e mamíferos e, por fim, daria origem à própria humanidade. Sob o sol curiano brilhando, sobre praias verdes e mares cintilantes, a vida encontrou novas maneiras de sonhar, explorar e conquistar. Foi uma época de renascimento e revolução silenciosa, quando as primeiras raízes frágeis do mundo moderno se firmaram na pedra ancestral. Este capítulo da história da Terra testemunhou uma explosão de vida aquática como nenhuma outra que o planeta já havia visto. Mas a maior revolução do Deoniano não estava acontecendo debaixo d'água. Ela se desenrolava silenciosamente ao longo das margens emaranhadas de rios, lagos e planícies pantanosas. Ali as primeiras florestas surgiam, plantas imponentes como Cladoxylopsídeos, e os primeiros licópios estendiam-se em direção ao sol, com suas raízes primitivas agarrando-se ao solo, suas folhas simples e pontiagudas, capturando a luz do sol e alimentando uma nova onda de vida. Essas florestas transformaram a paisagem, estabilizando os solos e alterando a própria atmosfera. À medida que as plantas se espalhavam pelos continentes, elas absorviam dióxido de carbono, resfriando o planeta e desencadeando profundas mudanças climáticas. Com as florestas, vieram solos mais complexos, ecossistemas mais ricos e o nascimento de habitats de água doce repletos de oportunidades. Ao lado das raízes e troncos dessas florestas primitivas, os primeiros animais terrestres se aventuraram. Arrópodes primitivos, incluindo centopeias, escorpiões e os primeiros insetos, colonizaram a serapilheira e a vegetação rasteira úmida. Respirando o ar, encontrando abrigo entre as plantas, começaram a tecer as primeiras teias alimentares, terrestres frágeis. A vida não estava mais apenas agarrada às bordas da terra, estava começando a prosperar ali. Então chegou um momento que ecoaria por todo o futuro da terra. Uma linhagem de peixes com nadadeiras lobadas começou a se adaptar a águas rasas e pobres em oxigênio. Suas fortes nadadeiras carnudas evoluíram para protólimos capazes de empurrar a lama e impulsionar seus corpos para novos ambientes. Pulmões primitivos suplementavam suas guelras, permitindo-lhes engolir ar acima da superfície da água. Esses pioneiros, como o Tiktaalik, ainda não eram totalmente terrestres, mas estavam dando os primeiros passos cruciais para caminhar em terra firme. Era uma jornada lenta e incerta. A água oferecia suporte, proteção e alimento abundante, enquanto a terra era repleta de perigos e dessecação. No entanto, as vantagens eram inegáveis. Plantas intocadas ofereciam alimento. Poças rasas forneciam refúgio contra predadores aquáticos. E a terra aberta, em grande parte vazia de competidores vertebrados, era uma fronteira à espera de ser conquistada. O mundo devoniano, embora repleto de vitalidade, não estava isento de perigos. Perto do fim do período, uma série de eventos de extinção ocorreu, dizimando muitas espécies marinhas. As causas eram complexas. Uma combinação de mudanças climáticas, queda nos níveis de oxigênio nos oceanos e, possivelmente, atividade vulcânica massiva. Os sistemas de recifes entraram em colapso e muitos recifes desapareceram para sempre. No entanto, mesmo diante da destruição, a evolução encontrou um caminho. Os sobreviventes carregaram as sementes da inovação futura. Forças tectônicas continuaram a remodelar os continentes. Eurameia, um vasto supercontinente, formou-se perto do Equador, enquanto Gondwana se erguia ao sul. Cadeias de montanhas se ergueram e sofreram erosão. Seus sedimentos carregados por rios antigos para os mares recém-formados. Mares interiores rasos avançaram e recuaram com as mudanças climáticas,
criando habitats em constante mudança, que impulsionaram a evolução da vida. Tempestades varreu as costas, esculpindo penhascos e praias. Os ventos sussurravam pelas florestas antigas, espalhando esporos e poeira pelos continentes. Relâmpagos brilhavam sobre pântanos repletos de insetos. E em lagoas silenciosas e paradas, peixes como Ichthyostga e Antosta testavam os limites de seus membros em desenvolvimento. Cada nova adaptação, cada pequeno triunfo, aproximava a vida de um futuro memorável. O Deoniano era uma ponte entre dois mundos, o familiar berço aquático da vida e a promessa inexplorada da terra firme. Foi uma época em que as barbatanas se tornaram pernas, em que as guelras foram complementadas por pulmões e em que os vertebrados olharam pela primeira vez além os limites de seu antigo lar. Esses primeiros caminhantes terrestres não poderiam saber, mas eram os ancestrais de todos os répteis, pássaros, mamíferos e humanos que um dia caminhariam sobre a terra. Suas cautelosas aventuras nas praias lamacentas foram os primeiros passos de uma odisseia épica que remodelaria a face do planeta. Sob o sol ancestral, sobre um mundo de florestas imponentes e mares agitados, a vida avançava. O período devoniano foi um testemunho do impulso implacável da evolução para explorar todos os caminhos possíveis, preencher todos os nichos e sobreviver a todos os desafios. Era de experimentos ousados, de triunfos de tirar o fôlego e perdas devastadoras. Um capítulo que preparou o cenário para o mundo vibrante e complexo que ainda estava por vir. E nas sombras silenciosas daquelas florestas antigas onde insetos estranhos rastejavam e os primeiros anfíbios se agitavam, a história da vida na Terra realmente começou. O período carbonífero abriu um novo capítulo na história da Terra. Um capítulo diferente de tudo o que já havia acontecido. Os continentes eram exuberantes e verdes, envoltos em florestas densas e extensas que se estendiam por regiões equatoriais baixas. Árvores imponentes, samambaias gigantes e estranhas plantas portadoras de esporos dominavam a terra, tecendo uma copa úmida e infinita sob uma atmosfera densa e rica em oxigênio. Era um mundo de gigantes. Insetos e artrópodes cresciam a tamanhos monstruosos no ar denso e saturado de oxigênio. Libélulas com envergaduras maiores que as de uma águia planavam acima das florestas, com suas asas translúcidas brilhando sob a luz do sol filtrada. Milípedes do tamanho de carros rastejavam lentamente sobre o solo úmido da floresta, alimentando-se de matéria vegetal em decomposição. A terra vibrava com o zumbido de inúmeras asas, o estalar de inúmeras pernas e o ranger de árvores, centenárias balançando na brisa morna. Sob este imponente mundo verde, vastas áreas úmidas e pantanosas se estendiam por os continentes. As águas estavam obstruídas por vegetação emaranhada, densos tapetes de plantas flutuantes e os restos em decomposição de incontáveis gerações. Camadas e mais camadas de material vegetal morto se acumulavam, comprimindo-se sob seu próprio peso, formando as futuras camadas de carvão que a humanidade um dia descobriria e queimaria. Foi nessas terras úmidas infinitas que o Carbonífero ganhou seu nome. Carbonífero, um monumento à incrível abundância de vida. As primeiras florestas verdadeiras não eram apenas um pano de fundo para a vida. Elas eram motores de mudança. Elas bombeavam oxigênio para a atmosfera em taxas sem precedentes. Algumas estimativas sugerem que o oxigênio OS níveis subiram até 35%. Muito maior do que hoje. Incêndios varreram a paisagem com uma velocidade assustadora, iniciados por raios e alimentados pelas plantas secas e majestosas. No entanto, mesmo enquanto queimavam, a vida ressurgiu. As florestas se regeneraram com determinação implacável. Nas profundezas dessas florestas, os vertebrados também estavam encontrando seu lugar. Anfíbios, descendentes de pioneiros deonianos, como Tiktaalik, prosperaram nos ambientes úmidos.
Eles variavam de pequenas criaturas semelhantes a sapos a enormes predadores semelhantes a salamandras. Alguns atingiam comprimentos de mais de 2 metros, espreitando silenciosamente nas águas estagnadas, prontos para atacar qualquer coisa que se aproximasse demais. Mas mudanças ainda maiores estavam agitando. Os primeiros répteis verdadeiros surgiram durante esse período. Animais que se libertaram das correntes que prendiam os anfíbios à água. Ao contrário de seus ancestrais anfíbios, esses novos répteis depositavam seus ovos em terra, com suas cascas resistentes e coriáceas, protegendo os filhotes em desenvolvimento do ressecamento. Foi uma adaptação revolucionária que mudaria para sempre o destino da vida na Terra. A pele seca e escamosa dos répteis se mantinha úmida, permitindo-lhes aventurar-se mais profundamente nas florestas e desertos onde os anfíbios não conseguiam sobreviver. Nos céus, os insetos dominavam, preenchendo todos os nichos disponíveis. Os primeiros ancestrais das baratas modernas corriam pela vegetação rasteira. Grifos predadores gigantes dominavam o ar, atacando insetos menores com precisão e velocidade. Aranhas teciam suas primeiras teias intrincadas entre as árvores, e escorpiões rastejavam silenciosamente pelo solo úmido da floresta. Sob os continentes, forças tectônicas continuavam sua dança lenta e inexorável. As grandes massas de terra de Eura e Gondana começaram a se deslocar uma em direção à outra, preparando o cenário para a eventual colisão que daria origem ao poderoso supercontinente de Panga. Cadeias de montanhas imponentes erguiam-se ao longo das margens, seus picos se transformando em sedimentos que alimentavam os pântanos de carvão em constante crescimento. O mundo carbonífero era um planeta em transição, um lugar onde novas formas de vida experimentavam a independência da água, onde as florestas remodelavam a própria química da atmosfera e onde os insetos cresciam a tamanhos impressionantes sob os céus carregados de oxigênio. No entanto, como em todas as eras de ouro, não duraria para sempre. Ao final do período, o clima começou a mudar. Os vastos pântanos úmidos que antes cobriam grande parte da terra começaram a secar à medida que as geleiras se expandiam pelo supercontinente meridional de Gondwana. O nível do mar caiu, isolando as áreas úmidas e causando o desaparecimento de muitas. As grandes florestas carboníferas se fragmentaram e encolheram, e com eles, muitas das plantas imponentes e dos artrópodes gigantes começaram a desaparecer. Os répteis, no entanto, prosperariam. Suas adaptações às condições secas permitiram que suportassem o mundo em transformação. À medida que os pântanos morriam, esses primeiros répteis se espalharam, diversificando-se em novas formas e reivindicando os nichos abandonados, deixados para trás. O período carbonífero foi um momento de extraordinária inovação e abundância. Uma época em que a terra estava coberta de verde e o próprio ar era denso de vida. Era um mundo onde libélulas do tamanho de falcões caçavam em vastas florestas, onde anfíbios dominavam os cursos d'água, e onde os primeiros répteis se prepararam silenciosamente para uma era que em breve lhes pertenceria. Sob os céus pesados, através de paisagens esmeraldas infinitas, a vida floresceu, evoluiu e avançou rumo a um futuro incerto, mas promissor. O legado do carbonífero seria escrito em pedra e carvão, uma assinatura negra nas profundezas da crosta terrestre, um testemunho silencioso de um mundo onde a vida alcançava os céus e se elevava cada vez mais. O período periano marcou um mundo remodelado e reimaginado. Após milhões de anos de lenta colisão, os continentes dispersos finalmente se uniram, unindo-se em uma única massa terrestre colossal. Panga, estendendo-se de polo a polo, era um continente supérque de escala impressionante, cercado pelas águas infinitas do Oceano Pantalássico. A face da Terra era quase irreconhecível. Onde antes pântanos exuberantes e úmidos cobriam a terra, agora vastos e áridos desertos se espalhavam pelo interior de Panga.
O imenso tamanho do continente Superque significava que grande parte de seu interior ficava longe de qualquer oceano, carente de umidade e castigado por extremos de calor e frio. As monções açoitavam as costas, mas no interior, secas escaldantes e invernos gelados reinavam. A vida, sempre adaptável, reagiu a este novo mundo mais severo. O anfíbio, com sua espinha alta e semelhante a uma vela, espreitava os vales dos rios, usando-a talvez para regular a temperatura corporal ou para intimidar rivais. Outros, como o volumoso herbívoro Adafosaurus, pastavam nas plantas resistentes e fibrosas que se agarravam à vida nos solos áridos. Os oceanos também testemunharam mudanças drásticas. Mares quentes e rasos fervilhavam de vida. Amonites, bracópodes, trilabitos e recifes de coral floresciam nas águas quentes. Tubarões antigos e peixes couraçados cruzavam as costas, caçando nos ricos ecossistemas que se agarravam às margens da Pângea. À medida que o Periano avançava, a experimentação evolutiva se acelerava. Nos desertos vagavam criaturas, como o escutossauro, um herbívoro de constituição robusta, blindado contra predadores. Bestas estranhas como os gorgonopsídeos, predadores, com dentes de sabre e mandíbulas longas e poderosas, dominavam a cadeia alimentar. A vida terrestre tornava-se cada vez mais complexa e diversificada, explorando todos os nichos ecológicos disponíveis. Mas, sob a superfície, sinais ameaçadores se agitavam. O clima tornou-se cada vez mais volátil. Erupções vulcânicas maciças começaram a rasgar a crosta, especialmente no que hoje é a Sibéria. As armadilhas siberianas, uma das maiores províncias vulcânicas da história da Terra, liberaram torrentes de lava que se espalharam por milhões de quilômetros quadrados, liberando quantidades impressionantes de dióxido de carbono e metano na atmosfera. Os céus escureceram. A chuva ácida queimou a terra. Os oceanos tornaram-se mais ácidos e menos oxigenados. Os ecossistemas começaram a ruir sob o peso do implacável estresse ambiental. Então, há aproximadamente 252 milhões de anos, ocorreu uma catástrofe, a maior extinção em massa da história do planeta, no que ficou conhecido como o Evento de Extinção Triássica Periana, ou simplesmente a Grande Morte. Mais de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram. Os recifes de coral entraram em colapso. As florestas secaram. Classes inteiras de animais desapareceram para sempre. Os trilabitas, que sobreviveram por centenas de milhões de anos, foram completamente extintos. As causas foram muitas e interconectados. Atividade vulcânica maciça, aquecimento descontrolado do efeito estufa, acidificação dos oceanos, anoxia e talvez até explosões mortais de metano do fundo do mar. Foi uma tempestade perfeita de desastres, cada um agravando os efeitos do anterior, criando um planeta onde a própria sobrevivência se tornou quase impossível. Por milhões de anos depois, a Terra era um mundo desolado e árido. Os desertos se espalharam ainda mais. A vida persistia nas margens, pequena, resistente e desgastada. A recuperação seria lenta, e os sobreviventes do Periano herdariam um mundo muito diferente. No entanto, mesmo em meio a tamanha devastação, as sementes do futuro foram plantadas. Os sobreviventes, particularmente os primeiros arossauros, ancestrais dos futuros dinossauros e pássaros, surgiriam para dominar o próximo capítulo da história da Terra. O Periano foi uma época de extremos, de unidade e desolação, de inovação e destruição. Foi um mundo que viu tanto o zênite da vida antiga, quanto sua quase total obliteração. E das cinzas deste mundo perdido, a evolução forjaria as poderosas criaturas que viriam a governar o Mesozoico, a era dos dinossauros. Do outro lado da Terra fragmentada, sob céus vermelhos e queimados pelo sol, a Terra estava à beira de um novo começo.
Após a devastação dos grandes moribundos, o período Triássico amanheceu em uma terra ferida. O planeta era quente, seco e vazio. Um deserto árido, onde a vida se agarrava às bordas como musgo teimoso em uma pedra queimada. As florestas eram esparsas, os oceanos careciam de oxigênio e as cicatrizes da extinção ainda marcavam a paisagem. Mas a vida, como sempre, encontrou um caminho. Na esteira da catástrofe, a evolução correu para preencher os vazios deixados para trás. Sobreviventes da extinção do Periano, pequenos répteis, anfíbios e mamíferos primitivos começaram a se diversificar. Nos oceanos, os recifes se reconstruíram lentamente, povoados por novas formas de corais e criaturas com conchas. As amonites, resilientes e adaptáveis, explodiram em uma deslumbrante variedade de formas e tamanhos, reivindicando seu lugar como senhores dos mares. Em terra, os répteis aproveitaram o momento. As condições adversas favoreceram aqueles que conseguiam conservar água e suportar temperaturas extremas. Entre esses resistentes sobreviventes, surgiram os primeiros arosauros, uma linhagem que eventualmente daria origem a crocodilos, pterossauros e dinossauros. A paisagem triássica primitiva foi dominada por seres estranhos e primitivos não terrestres, antes ou depois. Ao longo de milhões de anos, à medida que o Triássico se desenvolvia, os ecossistemas se tornaram mais complexos. Pequenos répteis herbívoros deram origem a répteis blindados maiores, formas semelhantes a etossauros, movendo-se pesadamente pelas florestas secas. Elevando-se acima deles, estavam os rovesianos, temíveis predadores de topo que espreitavam a terra com pernas poderosas, suas mandíbulas cheias de dentes serrilhados. Mas em meio a essas feras estranhas, uma revolução mais silenciosa estava ocorrendo. À sombra dos imponentes roizuianos, pequenos répteis ágeis estavam evoluindo. Eles eram bípedes, rápidos e leves em seus pés. Eles foram os primeiros dinossauros. Os dinossauros começaram pequenos. Formas iniciais como Eoraptor e Herrerasauro disparavam pela vegetação rasteira, caçando insetos e pequenas presas. Seus esqueletos leves e sistemas respiratórios eficientes lhes davam uma vantagem no calor, mundo com baixo teor de oxigênio do Triássico. Eles podiam correr mais rápido, permanecer ativos por mais tempo e se adaptar a nichos que seus primos mais pesados e lentos não conseguiam. Ao mesmo tempo, os primeiros pterossauros viveram um período de recuperação e renascimento. Um mundo forjado no fogo e na adversidade. Suas mandíbulas eram revestidas de dentes afiados como navalhas, e seus sentidos eram afinados para detectar movimento em vegetação rasteira densa. Estes não eram répteis primitivos. Eram predadores de topo com comportamento complexo e corpos poderosos, construídos para a caça. Nos céus, os pterossauros expandiram-se em tamanho e diversidade. Alguns tinham cristas, outros não eram maiores que as aves modernas, enquanto outros, como o Ramparrinus, tinham caudas longas terminando em veias rígidas. Eles planavam sobre penhascos costeiros e lagos interiores, mergulhando para pescar ou catando carcaças nas praias. Mas esta também foi a época em que as primeiras aves verdadeiras começaram a aparecer. De pequenos terápodes emplumados, surgiram as primeiras aves, criaturas como os arcópteros, presos entre dois mundos. Com asas emplumadas como as das aves modernas, mas ainda com garras e dentes, eles esvoaçavam pela copa, planando entre os galhos. Eles foram o primeiro experimento experimental da evolução em voo motorizado a partir de dinossauros terrestres. Abaixo nas ondas, os mares se fervilhavam de gigantes. Ictiossauros nadavam como peixes-espada, esguios e em forma de torpedo. Seus olhos enormes se adaptavam à luz fraca das águas profundas. Plesiosauros, com pescoços longos e corpos em forma de barril, remavam pelas águas rasas, com suas bocas eriçadas de dentes afiados como agulhas. Amonites flutuavam nas correntes em suas conchas espiraladas,
algumas brilhando com cores iridescentes, outras tão grandes quanto bolas de praia. Recifes formados por esponjas e corais fervilhavam de vida. Caranguejos, estrelas do mar e antigas criaturas semelhantes a lulas prosperavam nas águas quentes e rasas. Tartarugas e crocodilos marinhos patrulhavam as costas, e os primeiros ecossistemas marinhos semelhantes aos de hoje começaram a se formar. Tomam forma. No Jurássico Médio, à medida que os continentes se distanciavam, os níveis dos oceanos subiam. O clima tornou-se ainda mais úmido, transformando muitas regiões em planícies pantanosas e mares interiores rasos. As florestas tropicais se espalharam por toda parte. Neste mundo verdejante, a diversidade dos dinossauros explodiu. Os ecossistemas tornaram-se mais complexos. Diferentes espécies desempenharam papéis específicos. Alguns dinossauros pastavam em samambaias baixas. Outros pastavam nas copas das árvores. Alguns se alimentavam de carniça, enquanto outros se especializavam em escavar ou mesmo planar. A árvore evolutiva dos dinossauros cresceu densamente, com galhos, cada um levando a novas formas mais especializadas que a anterior. No final do Jurássico, os gigantes reinavam sem questionamentos. Brachiosauro elevava-se acima da copa das árvores, com as narinas empoleiradas no alto da cabeça, respirando o ar quente e úmido, enquanto pastava nas copas das árvores inacessíveis a qualquer outra criatura. Caminhava com membros superiores mais longos que os posteriores, o que lhe conferia uma postura inclinada, quase como uma girafa do Jurassic World. Predadores de topo como o alossauro desafiavam até os gigantes, atacando os jovens, os velhos ou os fracos com precisão coordenada. Eram inteligentes, rápidos e implacáveis. Em bandos, eram o terror das planícies abertas. E entre os terópodes menores, novas características começaram a aparecer. Penas, ossos ocos e quadris semelhantes aos de pássaros. Enquanto ainda, em terra firme, essas pequenas criaturas estavam se tornando mais ágeis, mais inteligentes, mais adaptáveis. Em sua linhagem estavam os pássaros do futuro, mas no Jurássico, eles eram caçadores ágeis, correndo entre samambaias e troncos. À medida que o período Jurássico se aproximava do fim, a atividade vulcânica aumentou novamente. Os continentes continuaram a se deslocar. O nível do mar subia e descia. O clima mudou e certos habitats começaram a desaparecer. No entanto, os dinossauros permaneceram resilientes, evoluindo a cada mudança. O Jurássico foi a era de ouro dos dinossauros, um mundo de titãs e caçadores, de florestas fumegantes e mares azuis profundos. Foi uma época de inovação, expansão e domínio. Nunca antes um grupo de animais havia dominado tão completamente a terra, o ar e o oceano. Dos vales enevoados da antiga Panga às costas escarpadas de continentes recém-nascidos, os dinossauros eram os mestres de um planeta vibrante e fervilhante. E gigantes ainda maiores ainda estavam por vir. O período Cretáceo foi o ato final da Terra na era dos dinossauros, e foi o mais longo e dinâmico dos 3 capítulos mesoicos. Começou com temperaturas quentes, elevação dos mares e a vida se espalhando por todo o globo. Ao longo dos 80 milhões de anos seguintes, este mundo se transformaria novamente, dividindo continentes, gerando plantas com flores, dando à luz gigantes evolucionários e, por fim, terminando em fogo. À medida que o Cretáceo amanhecia, os continentes continuavam a se afastar. A América do Norte se separava da Europa. A América do Sul se afastava da África e a Índia se deslocava em direção à Ásia como um navio desgovernado. Esses movimentos criaram enormes mares interiores e novos litorais que, por sua vez, construíram habitats ricos e diversos. Mares rasos inundaram continentes inteiros, dividindo ecossistemas outrora unificados e forçando a vida a se adaptar ou perecer. Os dinossauros reinaram com mais força do que nunca. A essa altura, sua diversidade havia atingido o auge. Herbívoros imponentes como o Argentinosaurus
se estendiam por mais de 130 metros de comprimento, superando até mesmo os gigantes do Jurássico. Seus pescoços alcançavam as copas das árvores. Seus corpos enormes moviam-se lenta, mas firmemente, pela terra, consumindo toneladas de vegetação todos os dias. Os predadores evoluíram para corresponder à sua escala. O mais infame de todos, o Tiranossauro Rex, surgiu nos capítulos finais do Cretáceo. Seu crânio era construído como uma marreta, repleto de dentes que esmagavam ossos e poderosos músculos da mandíbula. A cada mordida ele podia rasgar carne e estilhaçar ossos. Apesar do tamanho, era rápido e inteligente. Um predador de topo com poucos iguais. Mas o T-Rex não era sozinho. Outros carnívoros mortais vagavam pelo mundo Cretáceo. Na África, o Spinosaurus dominava os sistemas fluviais. Era mais longo que o T-Rex, com um focinho semelhante ao de um crocodilo, dentes cônicos e uma vela gigante que se erguia em suas costas. Caçava peixes nos pântanos e deltas de rios, usando seus braços fortes e garras afiadas para capturar presas debaixo d'água. Terápodes menores e mais ágeis estavam por toda parte. Os Velociraptors, embora menores do que sua imagem em Hollywood, eram caçadores de matilha astutos, armados com garras em forma de foice e inteligência aguçada. Os Droiosauros, seus parentes próximos, exibiam comportamentos complexos e frequentemente possuíam penas, prova de sua ligação evolutiva com as aves. Na verdade, as aves já haviam evoluído completamente de seus ancestrais dinossauros. Criaturas, como o Hesperones, nadavam nos mares do Cretáceo, usando membros semelhantes a asas, para mergulhar como os pinguins modernos. Os Anantornatines, o grupo de aves mais difundido da época, voavam pelas florestas, compartilhando os céus com pterossauros que haviam atingido tamanhos enormes. Alguns, como os Quetzalcoatlus, mediam mais de 9 metros de uma ponta a outra da asa e voavam por vastas distâncias como planadores modernos. Sob a copa das árvores, as próprias florestas estavam mudando. Esta foi a era em que as plantas com flores angiopermas floresceram pela primeira vez. Antes do Cretáceo, as florestas eram dominadas por coníferas, psiquáceas e samambaias. Mas agora, as flores irrompiam pela paisagem em ondas vibrantes. Esse salto evolutivo transformou ecossistemas inteiros. Atraiu novos tipos de insetos, abelhas, formigas, borboletas e fomentou a coevolução entre polinizadores e plantas. Foi o início das relações ecológicas que vemos hoje. Junto com elas, as primeiras gramíneas começaram a se espalhar pelas planícies, prenunciando o surgimento futuro de mamíferos herbívoros. As plantas com flores também mudaram a dieta dos herbívoros e, por sua vez, remodelaram a estrutura das comunidades de dinossauros. Alguns dinossauros, como os hidrassauros, também conhecidos como dinossauros com constituição de pato, desenvolveram sistemas mastigatórios complexos para aproveitar essa nova fonte de alimento. Eles vagavam em grandes manadas, comunicando-se por meio de grasnidos e cristas elaboradas. Os cereratopsianos, assim como os triceratopos, desenvolveram enormes babados e chifres. Seus crânios estavam entre os mais elaborados de toda a história natural. Alguns os utilizavam para defesa, outros provavelmente os utilizavam para reconhecimento de espécies ou para exibições de acasalamento. Cada gênero apresentava seu próprio padrão único, uma corrida armamentista evolutiva de ornamentação. Os andiossauros, blindados e rasteiros, patrulhavam as florestas como tanques vivos. Seus corpos eram envoltos em placas ósseas, e muitos portavam pesadas clavas na cauda, capazes de estilhaçar ossos. Eles se mantinham firmes até mesmo contra os predadores mais ferozes. Nos oceanos, os mares do Cretáceo eram tão perigosos quanto a terra firme. Mosassauros, répteis marinhos gigantes com mandíbulas duplas e corpos com nadadeiras, patrulhavam as profundezas. Os plesiosauros continuaram a prosperar, com seus longos pescoços serpenteando pelos recifes de coral em busca de peixes.
Tubarões circulavam sob as ondas, alguns evoluindo para novas formas com dentes bizarros projetados para fatiar presas resistentes. Recifes de coral repletos de vida se estendiam pelos trópicos. As amonites permaneceram abundantes, com suas conchas espirais assumindo novas formas. Tartarugas marinhas, ouriços do mar e caranguejos corriam pelas águas rasas, enquanto a proliferação de plâncton pintava a água em tons de verde e azul. A vida no Cretáceo prosperava. No entanto, o planeta não estava calmo. Abaixo da superfície, forças vulcânicas se acumulavam. A ruptura da Panga desencadeou fluxos massivos de lava e agitação tectônica. Gases de efeito estufa subiram para a atmosfera, elevando as temperaturas globais e alterando a química dos oceanos. Os polos permaneceram sem gelo. Mares quentes e rasos dividiram os continentes. Muitas regiões tornaram-se pantanosas, ricas em nutrientes, mas propensas à estagnação e à falta de oxigênio. Ainda assim, o mundo permaneceu vibrante. A vida encontrou maneiras de florescer em todos os cantos, na terra, no ar e através dos mares. Mas então, no capítulo final do Cretáceo, uma sombra pairava sobre o futuro. Há 66 milhões de anos, um asteroide de 6 metros de largura atingiu o que hoje é a península de Yucatán, no México. O impacto liberou uma energia superior a de 1 bilhão de bombas nucleares. Ondas de choque arrasaram florestas por centenas de quilômetros. Tempestades de fogo assolaram os continentes. Rocha derretida e enxofre vaporizado foram ejetados para a atmosfera, escurecendo os céus. Chuva ácida caiu. As temperaturas globais despencaram. As cadeias alimentares entraram em colapso. A era dos dinossauros, os governantes da Terra por mais de 150 milhões de anos, chegou a um fim repentino e violento. Mas mesmo em extinção, eles deixaram um legado. Seus descendentes mais próximos, os pássaros, sobreviveram à catástrofe. E das cinzas do Cretáceo, novas formas de vida surgiriam. O Cretáceo foi um mundo de complexidade e beleza incomparáveis, onde a história evolutiva atingiu um de seus maiores clímax. Era um mundo repleto de cor, diversidade e majestade. E seu fim repentino foi um dos momentos mais cruciais de toda a história da vida na Terra. Há 66 milhões de anos, a era dos dinossauros chegou a um fim cataclísmico, não em um declínio lento, mas em um instante de violência planetária. O mundo estava vivo, com cor e ruído. Dinossauros gigantescos vagavam por florestas vibrantes. Répteis marinhos gigantescos dominavam os mares. Pterossauros planavam pelos céus ensolarados. Plantas floridas desabrochavam por todos os continentes. E insetos zumbiam entre suas pétalas. A vida havia conquistado todos os cantos da Terra. Mas tudo estava prestes a mudar. Bem acima da atmosfera, um asteroide de 9,6 quilômetros de largura atravessou o espaço a mais de 64 mil quilômetros. Ele havia viajado milhões de anos pelo cosmos. Seu destino, um mar raso na costa do que hoje é a península de Yucatán, no México. No momento em que atingiu o planeta, o próprio tempo pareceu parar. Em um único segundo, energia equivalente a mais de 1 bilhão de bombas nucleares explodiram na atmosfera. O asteroide atravessou a crosta e vaporizou-se com o impacto, enviando uma coluna de rocha derretida, cinzas e enxofre para a estratosfera. Ondas de choque irradiaram-se em velocidades hipersônicas, arrasando florestas, fervendo os mares e incendiando o céu. A cratera de impacto, agora enterrada sob a terra e conhecida como cratera Tikixel, estendeu-se por mais de 145 quilômetros de largura e atingiu as profundezas da crosta do planeta. Por milhares de quilômetros em todas as direções, a força da explosão provocou incêndios florestais, terremotos e tsunamis mais altos que arranha-céus. Em poucos minutos, os ecossistemas estavam em colapso. Mas o pior ainda estava por vir. À medida que a poeira e os detritos subiam para a atmosfera, começaram a circundar o globo. Nuvens espessas de cinzas e rochas vaporizadas
bloqueavam a luz solar, mergulhando a Terra na escuridão. As temperaturas caíram rapidamente. A fotossíntese foi interrompida. As plantas murcharam e as cadeias alimentares se romperam. Os herbívoros começaram a morrer de fome. Os predadores seguiram logo depois. Nos oceanos, o mesmo padrão se desenrolou. O plâncton, a base da teia alimentar marinha, morreu com o desaparecimento da luz solar nas águas superficiais. Sem plâncton, as populações de peixes entraram em colapso. Répteis marinhos, mosassauros, plesiosauros e amonites desapareceram. Os recifes tornaram-se pálidos e vazios. Em terra, a devastação foi igualmente absoluta. Dinossauros imponentes, do imponente Tiranossauro Rex ao blindado Ankylosaurus, sucumbiram à fome, à exposição e ao fogo. As florestas que antes ecoavam os passos de gigantes silenciaram. Famílias, espécies e linhagens inteiras foram perdidas em um instante geológico. Segundo algumas estimativas, mais de 75% de toda a vida na Terra pereceu. Esta foi a quinta extinção em massa da história da Terra, a mais famosa e uma das mais devastadoras. Encerrou não apenas o reinado dos dinossauros, mas também a era dos répteis que a dominaram por mais de 150 milhões de anos. Mas nem tudo morreu. Algumas criaturas encontraram refúgio nas sombras. Mamíferos escavadores, pequenos e de sangue quente, sobreviveram no subsolo. Aves, os únicos dinossauros vivos, sobreviveram abrigando-se e encontrando alimento na paisagem alterada. Crocodilos, tartarugas e alguns anfíbios persistiram na água e na lama. Insetos, fungos e plantas com flores precoces adaptaram-se à escuridão. E no silêncio que se seguiu ao cataclismo, a evolução começou a se reconstruir. O impacto deixou cicatrizes permanentes no planeta. Traços dele ainda podem ser encontrados hoje em uma fina camada de argila chamada limite KT, rica em irídio, um metal raro frequentemente encontrado em asteroides. Essa camada existe em todo o planeta. Uma linha traçada através da rocha que marca o momento em que a vida quase terminou. A cratera em si permaneceu enterrada por milhões de anos sob camadas de sedimentos e água. Somente nas últimas décadas os cientistas confirmaram sua existência, usando imagens de satélite e levantamentos geológicos para revelar seu verdadeiro tamanho e forma. A descoberta da cratera Chicxulub forneceu a evidência final de um dos maiores mistérios da ciência. Confirmou o que antes era uma teoria controversa. Uma rocha vinda do espaço havia encerrado a era dos dinossauros, mas a história da extinção é também uma história de renovação. No silêncio após a tempestade, os mamíferos começaram a se erguer. As florestas retornaram, os oceanos se aqueceram e novas espécies emergiram para preencher os nichos vazios deixados para trás. O mundo não era mais governado por répteis, mas não estava morto. O asteroide reiniciou o relógio evolutivo. Abriu as portas para uma era inteiramente nova. Uma era em que minúsculos mamíferos semelhantes a musaranhos um dia se tornariam baleias, morcegos, primatas e, eventualmente, humanos. O impacto em Chicxulub não foi apenas o fim de um capítulo. Foi o começo de tudo o que viria. E mesmo agora, em cada pássaro que canta, em cada flor que desabrocha e em cada mamífero que caminha sobre a terra, o legado desse impacto continua vivo.